como identificar fraude nas empresas, né? Que acho que é uma pergunta que está todo mundo se fazendo nesse momento, mas basicamente, pessoal, a gente pode se proteger de uma fraude, né, com diversificação, né, que a gente já falou, e fraude é fraude, né? Se fosse fácil de identificar, não seria fraude. Então não é para qualquer um. Mas uma coisa que eu já observei ao longo do tempo, desses casos todos que a gente tem aí, né, que todos esses casos têm em comum, é que a empresa fraudulenta, ela sempre vem numa pegada de vários resultados com fluxo de caixa livre negativo, né? Porque a empresa, ela pode quebrar, por incrível que pareça, ela pode quebrar dando lucro, né? Isso já aconteceu, por exemplo, com a Gafisa, né? Porque muitas vezes você olha lá o lucro, e o lucro ele pode ser por competência, né, e não ser por caixa. E aí, quando você olha o fluxo de caixa livre da empresa, é realmente o que entrou para a empresa de grana, né? Então, se a gente pega todos esses casos, os históricos que a gente tem, né, se você olhar o fluxo de caixa livre dessas empresas, essas empresas elas vêm numa pegada negativa durante muito tempo, tá? E dentro do AGF+, a gente tem, lá no perfil de empresa, no lupinha, lá em cima, você tem, quando você pesquisa a empresa, você tem dois parâmetros bem interessantes, que é o fluxo de caixa por ação e o fluxo de caixa yield. Então, a gente não coloca essas coisas lá, pessoal, por acaso, né? Se isso está lá, tem algum motivo. E é justamente para a gente ver o quê? Se a empresa está com aquela informação negativada no momento. É claro, aquilo ali é um acumulado de 12 meses, né? Que vai te dar a direção se a empresa está queimando caixa ou não, né? E aí, isso é até um indício para saber se os dividendos que a empresa está pagando são saudáveis ou não. E muitas vezes a empresa está pagando dividendo e está sem fluxo de caixa, né? Pega até empréstimo para pagar dividendo. Isso já aconteceu várias vezes. Só que a grande dúvida, depois que as pessoas leram o insight, é falar assim, pô, mas eu dei uma olhada aqui na S, a S está negativa, está com fluxo de caixa negativo. Ô, pessoal, isso vai acontecer, igual eu falei, você tem que analisar caso a caso. Você não pode pegar simplesmente um dado e concluir que a empresa está mal por causa de um dado. Então, vamos pegar o caso da Americanas. Se você olhar o meu post lá, eu peguei a informação dos balanços dela desde 2012. Né? Foram 10 anos, né, de informação ali de fluxo de caixa, aonde ela tem todos os anos o EBITDA positivo. Todos. Né? E praticamente todos os anos com fluxo de caixa negativo, né? Então, você com base nisso tem um histórico, né? Aí, a partir desse histórico, você pode tomar a decisão de entrar numa empresa dessa ou não, né? A minha sugestão é ficar longe desse tipo de empresa. Eu acho que a gente tem coisa muito mais simples, né, para você tentar cair nesse tipo de armadilha. Então, quando a gente pega casos como a S, talvez Vibra, entre outras, que possam estar com fluxo de caixa negativo, a S, especificamente, é uma empresa que está queimando caixa, por quê? Porque ela está investindo, gente. Né? Ela está pegando a grana dela e está investindo nos projetos. Então, o que não pode acontecer é que esse fluxo de caixa aconteça num período tão grande igual Americanas durante 10 anos e que não tenha uma contrapartida, uma justificativa para que esse fluxo de caixa seja negativo. Então, se a gente pegar a AES, está com fluxo de caixa negativo ali, por quê? Porque está fazendo investimento. Mas se a AES, por exemplo, ficar 10 anos com fluxo de caixa negativo, 3 anos, 4 anos, é algo que tem que ligar um sinal de alerta em você aí como investidor. Né? Então, o fluxo de caixa, ele não mente. O EBITDA, ele mente, o lucro, ele mente, mas o fluxo de caixa das empresas, todas que eu vi que passaram por algum tipo de problema, todas têm o fluxo de caixa como ponto em comum. Então, se atenta ao fluxo de caixa, que eu acho que é um bom parâmetro para você não só tomar uma decisão nas empresas que você quer se tornar sócio, mas até na questão dos dividendos, se eles estão sendo saudáveis ou não para você, tá? Em relação ao pagamento das empresas. É isso aí.